Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 228. Parabéns, pessoal! Hoje vamos ler o capítulo 5 de Jeremias, Ezequiel capítulo 33 e Provérbios capítulo 14, versículos de 21 a 24. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixa o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação todos os dias que soltarmos um episódio novo. Por exemplo, hoje, que é o dia 228, e vamos ler Jeremias 5, Ezequiel 33 e Provérbios capítulo 14, versículos de 21 a 24. O livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Eu próprio não hei de vingar-me? Repassai as ruas de Jerusalém. Olhai, inspecionai. Buscai em vossas praças para ver se há alguém que respeite o direito e pratique a sinceridade. E eu a perdoarei. Quando dizem pela vida do Senhor, juram falso. E teus olhos, Senhor, buscam a sinceridade. Tu os feriste e não lhes doeu. Tu os consumiste e não se corrigiram. Endureciam o rosto como rocha e se negavam a converter-se. Eu disse a mim mesmo, estes são pobretões e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, o preceito do seu Deus. Dirigi-me aos chefes para lhes falar, pois eles sim conhecem o caminho do Senhor, o preceito do seu Deus. Mas todos juntos quebraram o jugo, arrebentaram as correias. Pois bem, um leão da selva os ferirá, um lobo da estepe os despedaçará. Uma pantera espreita suas cidades e arrebata o que sai, porque suas culpas são muitas e graves suas apostasias. Depois de tudo, poderei perdoar-te? Teus filhos me abandonaram, juraram por deuses falsos. Eu os saciei, eles foram adúlteros, iam em tropa aos bordéis. São cavalos cevados e sensuais que relincham, cada qual pela mulher do próximo. E não vos pedirei contas de tudo isso, oráculo do Senhor. De um povo assim, não hei de vingar-me eu próprio? Subi aos seus terraços, destruí sem aniquilar. Arranquei seus sarmentos, pois já não são do Senhor. Porque Israel e Judá me foram infiéis, oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor, dizendo, não é ele. Nada vos acontecerá. Não veremos espada nem fome. Seus profetas são vento, não têm palavras do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Por ter falado assim, assim lhes acontecerá. Farei que minha palavra seja em tua boca um fogo que consumirá esse povo como lenha. Israel, eu vou conduzir contra vós um povo distante, oráculo do Senhor. Um povo antigo, um povo antiquíssimo, um povo de língua incompreensível. Não entenderás o que disser. Sua boca é uma tumba aberta, e são todos guerreiros. Comerá tuas messes e teu pão. Comerá teus filhos e filhas. Comerá tuas vacas e ovelhas. Comerá tua vinha e tua figueira. Conquistará pela espada as fortalezas em que confias. Mas naqueles dias, oráculo do Senhor, não vos aniquilarei. Quando te perguntarem, por que o Senhor nosso Deus nos fez tudo isso? Responderás, como me abandonastes para servir a deuses estrangeiros em vosso país, assim servireis a deuses estrangeiros em terra estranha. Anunciai isto a Jacó, apregoai em Judá. Escuta-o, povo nécio e sem juízo, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Não me respeitais, não tremeis em minha presença, oráculo do Senhor. Eu pus a areia como fronteira do mar, limite perpétuo que não ultrapassa. Ferve impotente, mugem suas ondas, mas não o ultrapassam. Ao contrário, este povo é duro e rebelde de coração e anda longe. Não pensam, devemos respeitar o Senhor nosso Deus, que envia as chuvas antecipadas e tardias em seu tempo, e observa as semanas justas para a nossa ceifa. Vossas culpas transtornaram a ordem. Vossos pecados vos deixam sem chuva, porque há em meu povo
criminosos que põem armadilhas como caçadores e cavam covas para caçar homens. Suas casas estão cheias de fraudes, como uma gaiola está cheia de pássaros. É assim que lucram e enriquecem, engordam e prosperam, transbordam de más palavras, não julgam segundo o direito, não defendem a causa do órfão, nem sentenciam a favor dos pobres. E não pedirei contas de tudo isso? Oráculo do Senhor. De um povo assim não hei de vingar-me eu próprio. Espantos e abominações acontecem no país. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes dominam pela força, e meu povo gosta disso. Que fareis no desfecho? O livro do profeta Ezequiel, segunda atividade do profeta. Capítulo 33. O profeta como sentinela. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, fala assim aos teus compatriotas. Quando eu levar a espada contra uma população, e a vizinhança escolher alguém do lugar e o puser de sentinela, se, ao perceber a espada que avança contra a população, der o alarme aos habitantes a toque de trombeta, aquele que ouvindo o toque de trombeta não se puser alerta, será responsável por seu próprio sangue, quando chegar a espada e o arrebatar. Isso porque ouviu o toque de trombeta e não ficou alerta. Responderá por seu próprio sangue. Se tivesse estado alerta, teria salvado a vida. Mas se a sentinela perceber a espada que avança e não tocar a trombeta, e a vizinhança não ficar alerta, e chegar a espada e arrebatar alguns deles, estes morrem por sua culpa. Mas eu pedirei à sentinela contas do sangue. Filho de Adão, eu te pus como sentinela na casa de Israel. Quando escutares palavras de minha boca, tu lhes darás o alarme por mim. E se eu disser ao perverso, perverso, és réu de morte, e tu não falares, alertando o perverso para que mude de conduta, o perverso morrerá por sua culpa, mas a ti pedirei contas do seu sangue. Mas, se tu alertares o perverso para que mude de conduta, e ele não mudar de conduta, ele morrerá por sua culpa, e tu salvarás a vida. E tu, filho de Adão, dize à casa de Israel: Vós pensais deste modo: nossos crimes e nossos pecados pesam sobre nós, e por causa deles nos consumimos. Poderemos continuar com vida? Pois dize-lhes: Por minha vida, oráculo do Senhor, juro que não quero a morte do perverso, mas que mude de conduta e viva. Convertei-vos, mudai de conduta, perversos, e não morrereis, casa de Israel. E tu, filho de Adão, dize aos teus compatriotas: a justiça do justo não o salvará, se ele cometer um delito. A perversidade não condenará o perverso, se dela ele se converter. Se pecar, o justo não poderá continuar vivendo à custa de sua justiça. Se digo ao justo, viverás, e ele, confiado em sua justiça, cometer um delito, não se levará em conta sua justiça, mas morrerá pelo delito que cometeu. Se digo ao perverso, morrerás, e ele se converter de seu pecado, praticar o direito e a justiça, devolver o penhor, restituir o furto e seguir os preceitos de vida, sem incorrer em delito, então viverá e não morrerá. Não se levará em conta nenhum dos pecados que cometeu. Viverá por ter praticado o direito e a justiça. Teus compatriotas replicarão: o proceder do Senhor não é justo, quando são eles os que não procedem retamente. Se o justo se perverter de sua justiça e cometer um delito, por ele morrerá. Se o perverso se converter de sua perversidade e praticar a justiça e o direito, por eles viverá. Insistis em dizer que o proceder do Senhor não é justo? Julgarei cada um de vós segundo a vossa conduta. Chega o fugitivo. No 12º ano de nossa deportação, no dia 5 do 10º mês, apresentou-se a mim um fugitivo de Jerusalém e me deu esta notícia: destruíram a cidade. Na tarde anterior tinha vindo sobre mim a mão do Senhor e permaneceu até que o fugitivo se apresentou a mim pela manhã. Então minha boca se abriu e não voltei a ficar mudo. Em Jerusalém. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, os moradores daquelas ruínas da terra de Israel andam dizendo: se Abraão, que era um só,
tomou posse da terra, quanto mais nós, que somos muitos, seremos donos da terra. Pois dize-lhes: Isto diz o Senhor. Vós que comeis nos montes, levantando os olhos para vossos ídolos, e derramais sangue, ireis possuir a terra? Vós que vos apoiais em vossas espadas, cometeis abominações e profanais a mulher do próximo, ireis possuir a terra? Dize-lhes assim: Isto diz o Senhor. Eu vos juro por minha vida. Os que estiverem nas ruínas cairão pela espada. E eu entregarei os que estiverem em campo aberto como pasto das feras. E os que estiverem nas fortalezas e refúgios morrerão de peste. Transformarei o país em deserto desolado, e assim terminará sua teimosa soberba. Ficarão desolados os montes de Israel, sem ninguém que transite por eles. Saberão que eu sou o Senhor quando eu transformar o país em deserto desolado por causa de todas as abominações que cometeram. Cancioneiro de Amoricos. Filho de Adão, teus compatriotas andam murmurando de ti ao abrigo dos muros e à porta das casas, dizendo um ao outro: Vamos ver que palavra o Senhor nos envia. Acorrem a ti em bando, e meu povo senta diante de ti. Escutam tuas palavras, mas não as praticam. Com a boca fazem elogios, mas seu ânimo anda atrás do negócio. És para eles cancioneiro de amoricos, de voz bonita e bom tocador. Escutam as tuas palavras, mas não as praticam. Mas quando se cumprirem, e estão para se cumprir, eles perceberão que tinham um profeta no meio deles. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 21 a 24. Quem despreza seu próximo, peca. Feliz é quem se compadece dos pobres. Não se extravia o artífice do mal? Ao artífice do bem, piedade e lealdade. Toda fadiga traz seu ganho, mas o tagarelar traz indigência. Coroa dos sensatos é sua riqueza. Colar do insensato é a insensatez. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Senhor Deus, obrigado por continuar a nos mostrar que sim, devemos buscar a sabedoria, mas não a tê-la como objetivo final, pois o objetivo final é Ti, Senhor. Nossos corações devem sempre se voltar a Ti e somente a Ti. Senhor Deus, nossas tarefas, as coisas que nos importamos, as coisas que temos na vida, as pessoas que amamos, todas essas coisas são bênçãos Tuas. Porém, muitas vezes podemos permitir que elas desviem nossos olhos de Ti, daquele que nos abençoaste com elas. Então, por favor, Senhor Deus, nos ajude a manter nossos olhos fixos em Ti, nossos corações voltados a Ti, de tal forma que não desejemos mais nada do que viver sabiamente seguindo o caminho que leve a Ti, para que possamos tê-lo como a fonte e o centro de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nossa, pessoal, o capítulo 33 de Ezequiel é um capítulo bem marcante, porque ele se trata de... se trata do capítulo do profeta como um sentinela, né? O título é esse. Porém, ele também é conhecido por ser um ponto de virada. Vimos um ponto de virada na vida de Ezequiel quando sua esposa morreu e ele não pôde ficar de luto, né? Mas esse capítulo aqui também tem um ponto de virada, ele também é um ponto de virada. Porque a destruição de Jerusalém finalmente acontece. Lembra, foram 3 ondas de exílio. A primeira foi a que Daniel e seus amigos foram levados, a segunda foi a que Ezequiel foi levado, porém, ainda tinha ficado gente lá em Jerusalém. Então o povo que tinha sido levado nessas 2 ondas pensavam: tá tranquilo, um dia a gente ainda vai voltar e vai ficar tudo bem, Jerusalém ainda está lá, né? Mas aqui no capítulo 33, Jerusalém é destruída. E aí resta pouquíssimas pessoas lá. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas primeiro, lá no começo do capítulo 33, fala do dever do sentinela, do dever do vigia. E, cara, essa parte é tão forte que, a história fala por si só, né? Diz lá que se o sentinela vê o perigo vindo, ele vê um exército se aproximando e não toca a trombeta, se ele não alerta as pessoas sobre o perigo que está vindo, então a morte dela será a responsabilidade dele. Porque esse era o dever dele, né? Aquela ideia, tipo, cara, você só tinha um trabalho, era pra isso que você tava ali. E daí no versículo 7, o Senhor Deus diz: Filho de Adão, né? Porque é assim que ele chama Ezequiel. Eu te pus como sentinela da casa de Israel. Quando escutares palavras de minha boca, tu lhes darás o alarme por mim. Agora,
por que Deus está reforçando isso? Bom, porque no geral o papel do profeta é dizer as palavras do Senhor, quer elas sejam palavras de correção ou palavras de esperança. Essa é a missão de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. A missão deles, acima de tudo, é falar o que Deus quer que seja falado. E é isso. Esse é o chamado, né? E se aqueles que foram encarregados de ensinar a palavra de Deus não ensinam a palavra de Deus, então a culpa não é do povo. As pessoas vão morrer em pecado, mas a culpa não será delas. A responsabilidade vai ser de quem? Daqueles que deveriam ter proclamado, ter ensinado a verdade, mas não fizeram. E na carta de São Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, São Tiago diz: Meus irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que seremos submetidos a um julgamento maior. Porque é isso, né? É isso. Aqueles que são professores, aqueles que são padres, aqueles que são profetas, todos nós que temos a responsabilidade de ensinar os outros, devemos ensinar sempre a verdade. Devemos falar a verdade, mesmo quando a verdade é difícil. E isso é. Nossa, cara, esses dias eu tava, tipo, sabe quando tem uma pessoa que ela é católica, mas ela não pratica? E é uma situação complicada, porque você fica tipo, putz, eu falo pra ela, será? Sabe quando a pessoa cresceu como católica, se diz católica, mas ela não pratica a religião? Aí você fica tipo, putz, o que eu faço? O que eu falo pra ela? Cabe a mim dizer a ela, né, tipo, ela deveria se confessar e depois ir à missa aos domingos, pelo menos? Você fica nesse dilema de eu falo, eu não falo, porque nós também somos profetas. Se você foi batizado, você foi ungido sacerdote, profeta e rei. E aqui o Senhor Deus está dizendo, então, sentinela, é bom você dizer as palavras que eu disse para você dizer, é bom você avisar as pessoas, porque se você não avisá-las e elas morrerem em pecado, será culpa sua, porque era o seu trabalho avisar. Agora, isso pode servir para mim como sacerdote ou para qualquer cristão católico que foi batizado, pois todos nós, batizados, fomos ungidos profetas do reino. Também pode servir para aqueles que têm um papel de, por exemplo, pais ou, como eu mencionei antes, professores, pessoas que têm o papel de ensinar, de moldar e formar as consciências e os corações das pessoas ao nosso redor. E podemos aceitar nossa responsabilidade como profetas e dar o exemplo, ou ignorar essa responsabilidade e dar o exemplo errado, tanto com palavras como com ações. E a gente tem um nome para isso, chamamos de pecado de escândalo. E o pecado de escândalo basicamente é quando, seja através de nossas palavras ou ações, afirmamos que algo ruim é na verdade aceitável, que não tem problema fazer, ou que algo bom na verdade seria errado. Pensa, quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem, por exemplo, acho que a igreja não tem nada contra a fofoca. Fulana vai na missa todo domingo, mas sempre vejo ela fofocando, então não deve ser pecado, né? Ou alguém chega em você falando, você é cristão e faz isso, né? Então isso é de boa, não é pecado. Daí você fica, não, é pecado sim. Eu é que não tô vivendo certo. E você pode pensar, mas isso não é problema meu, eu não tenho que me responsabilizar pelos outros. Porém, quando falhamos em viver de acordo com o nosso chamado como cristãos, então, com nossas próprias vidas, muitas vezes estamos dizendo aos outros que o errado é certo e o certo é o errado. Então, tenha isso em mente, que somos sim responsáveis uns pelos outros, assim como o sentinela aqui é responsável pelas pessoas. Na verdade, deixa eu melhorar, vai. As pessoas são responsáveis por elas mesmas, porque no final elas que decidem se vão escutar ou não. Não podemos decidir o que elas vão fazer com a vida delas, mas nós podemos sim decidir o que nós fazemos com as nossas vidas. Então nossa responsabilidade é avisar. Enfim, nossa, que bênção. E outra bênção é o que o Senhor diz depois. A perversidade não condenará o perverso se dela ele se converter. E isso é tão bom, justo, misericordioso, né? Mas o Senhor também diz que se eu digo ao justo viverás e ele confiado em sua palavra cometer um delito, não se levará em conta sua justiça, mas morrerá pelo delito que cometeu. Porque foi isso que eles escolheram, né? E nós recebemos o que escolhemos. E ele deixa isso bem claro. Agora, no versículo 21 do capítulo 33, temos finalmente a queda de Jerusalém. E é um momento horrível na vida de Ezequiel. Todo o povo vivendo na Babilônia, em exílio, ainda nutria a esperança de que, sim, a gente está aqui exilado, a gente está longe da nossa terra natal, mas pelo menos, o culto ainda está acontecendo no templo. Não podemos participar, mas sabemos que está acontecendo. Pelo menos as pessoas ainda estão lá ocupando a terra que o Senhor Deus nos deu, ao povo de Deus, né, a Abraão. E agora chega a notícia que diz, não, a cidade caiu. A Babilônia deixou a cidade e o templo em ruínas. E assim, uma das coisas que podemos tirar disso é que quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, não a aplicamos em nossas vidas, existem consequências. Por exemplo, no final do capítulo 33, o Senhor Deus diz a Ezequiel, o povo, eles vão continuar vindo te ouvir.
Aqueles que estão exilados aqui na Babilônia, aqueles que ouviram sobre a destruição da cidade, virão e ouvirão você. Acorrem a ti em bando, e meu povo senta diante de ti. Escutam tuas palavras, mas não as praticam. Com a boca fazem elogios, mas seu ânimo anda atrás do negócio. És para eles cancioneiro de amoricos. É uma palavra meio estranha, mas é tipo um cantor de amor, né? De voz bonita e bom tocador. Escutam tuas palavras, mas não as praticam. E isso é. Nós somos assim também, né? Estamos aqui nessa jornada ouvindo a palavra de Deus há 228 dias e ainda temos dificuldade com o pecado. Ainda lutamos para realmente colocar em prática as palavras de sabedoria e provérbios que aprendemos, né? Lutamos para colocar em prática as palavras de Deus que nos chamam ao arrependimento. Ficamos falando, que nem diz lá no livro de Jeremias, nós falamos, o dia vai vir, mas ainda não veio, não vai ser agora. Porém o dia vai chegar, como um ladrão noturno, né? Quando a gente menos esperar. E então temos o livro de Jeremias, vemos esse espírito de rebeldia do povo aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa rapidinho de um negócio que eu falei antes. E desculpa falar só agora que a gente já mudou de assunto, mas eu tinha falado do papel do profeta como sentinela, né? Então, essa história do papel do profeta traz uma conexão entre Ezequiel e Jeremias. Porque na época de Jeremias, haviam profetas profetizando o que as pessoas queriam ouvir, né? E Jeremias até fala, ele nos fala nos versículos 11, 12 e 13. Porque Israel e Judá me foram infiéis. Oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor, dizendo, não é ele, nada nos acontecerá, não veremos espada nem fome. E isso é o que estava acontecendo. Na época de Jeremias havia muitos profetas que eram amados pelo povo. E Jeremias não era amado, porque ele não falava o que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que elas precisavam ouvir. Ele não falava suas próprias palavras, ele falava as palavras do Senhor. Enquanto isso, os falsos profetas falavam o que as pessoas queriam ouvir. E é aí que vem a conexão entre Jeremias e Ezequiel, na leitura de hoje, do sentinela, né? Que o sentinela, ao invés de avisar o povo, ele diz, não, tá tranquilo, tá tudo bem, não tem nenhuma destruição vindo, não. Se vocês têm assuntos a tratar, podem continuar tranquilo. E é isso que um falso profeta faz. E na época de Jeremias, estava cheio deles. E nos versículos 13 e 14 diz, seus profetas são vento, não têm palavras do Senhor. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Por ter falado assim, assim lhes acontecerá. Farei que minha palavra seja em tua boca um fogo, que consumirá esse povo como lenha. Ou seja, se entregarmos nossos corações a falsos profetas, que apenas nos dizem o que queremos ouvir, em vez do que precisamos ouvir, nos dizem o que eles pensam, em vez de nos dizer o que o Senhor Deus pensa. Então isso não acaba bem pra gente. Agora só mais duas coisas aqui em Jeremias. Nos versículos 4 e 5 fala sobre como o julgamento de Deus está vindo. Mas daí Jeremias diz, estes são pobretões e ignorantes que não conhecem o caminho do Senhor, o preceito do seu Deus. Vou ir falar com os chefes, com os sábios, né? Aqueles que conhecem a lei. Meio que tem pessoas ao nosso redor que eles não estão buscando a verdade, eles não estão buscando a Deus, eles não estão mas eles são pobres, eles nunca tiveram educação, eles não foram educados no assunto. Daí ele diz, então eu vou procurar aqueles que tiveram alguma instrução, aqueles que conhecem a lei, eu vou falar com eles. Mas aí ele fala mas todos juntos quebraram o jugo, arrebentaram as correias. E é aquilo, né, que às vezes a gente pensa que aqueles que foram instruídos, aqueles que estudaram, aqueles que conhecem bem a Bíblia, então claro, quando eles ouvirem a palavra de Deus, eles vão se arrepender, né? Elas são pessoas que se dizem ser religiosas, então quando ouvirem o que Deus está dizendo, elas vão obedecer. E faz sentido que aqueles que não têm estudo, não têm muito conhecimento sobre Deus, não obedeceriam. Porém o Senhor Deus diz, mas todos juntos quebraram o jugo, arrebentaram as correias. E quebrar o jugo é aquele negócio que vai ao redor da cabeça e dos ombros de um animal de carga, quando colocam para trabalhar. Então quebrar o jugo quer dizer que eles foram rebeldes, que não dava para contar com eles, que eles só pensam em si mesmos e que não obedeceriam a ninguém, nem mesmo a Deus. E cara, nós somos assim, né? Independente do quão instruídos somos, de que cargo ocupamos, todos nós carregamos essa centelha de rebeldia em nossos corações. Pensa nisso. Uma criança de 2 aninhos pode ser rebelde. Ela não ocupa cargo nenhum, ela não tem poder nenhum, mas ela pode ser rebelde. E uma pessoa de 94 anos também. Alguém passando necessidade nas ruas pode ser rebelde, assim como alguém que mora numa cobertura em um dos bairros mais nobres da cidade. Todos nós, aqueles que estão fora da igreja ou aqueles que são líderes na igreja, todos nós podemos ser rebeldes. E assim, todos somos chamados a nos submeter ao Senhor, porque essa é a única maneira de retornarmos a Ele, e porque seu julgamento está a caminho. E isso é muito importante e essa é a última coisa, que durante todo esse
período, que nem eu tinha falado, que Jeremias ele fala sobre arrependimento também, mas suas profecias são mais sobre se preparar para o que está vindo, porque tá chegando o dia. E assim, pode levar um tempinho ainda, como eu falei. Acredito que mais ou menos uma geração. Porém, ele tá avisando eles para eles se prepararem para o que vem por aí. Porque mesmo que não aconteça imediatamente, eles precisam estar preparados. Assim como todos nós, porque podemos pensar: "Ah, tá tudo bem, o mundo tá, assim, não tá nas melhores condições, obviamente, mas tipo, tá indo". E sim, tá indo ainda porque o Senhor está nos chamando para nos convertermos, não só com nossas ações, não só nas aparências, né, não superficialmente, mas do fundo dos nossos corações. Porque tivemos profetas falando conosco, né? Tivemos pessoas apontando que esse estilo de vida e aquele estilo de vida não são bons para nós, não glorificam o Senhor. E ainda assim somos muito lentos. Eu sou muito lento em me arrepender. Então eu peço suas orações, me ajudem a se arrepender do fundo do meu coração. Não só superficialmente, não só na forma de agir, mas também nas profundezas dos meus pensamentos, nas profundezas do meu coração. E eu também estou rezando por você para que você possa ter essa graça de demonstrar arrependimento com suas ações, mas também que se arrependa do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, para que todos nós possamos dizer: Senhor, eu escutei a sua palavra e eu a aceito. Eu não serei rebelde. Seja feita a vossa vontade. E para isso precisamos de orações, pessoal, precisamos da graça do Senhor. Por isso, como eu disse, eu tô rezando por vocês e por favor, rezem por mim, para que eu também possa dizer ao nosso Pai eterno: seja feita a vossa vontade. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.